Olá, bom dia, paz e graça, amados irmãos, como vocês estão, abençoados? Tudo tranquilo com vocês? Amém. Estou aqui eu e você mais uma vez para conversar algo mais a respeito do Senhor, né? Porque o Senhor, ele tem sempre algo novo para mim e para você. Sempre tem alguma coisa nova. Sempre o Espírito Santo de Deus quer nos ensinar alguma coisa, quer nos dar uma nova visão. E a gente percebe que nesses dias que tem passado, a gente precisa entender que se intensifica mais a nossa batalha espiritual. O tempo está passando, o tempo está correndo e a nossa vida está passando muitas vezes na nossa frente e a gente não está, vamos dizer assim, vivendo o cristianismo que necessariamente se faz viver. Hoje a gente percebe que a igreja ela tem vivido momentos bons, momentos difíceis, e a partir daí a igreja ela tem que estar vivendo um declínio. Não todas as igrejas, mas algumas igrejas vendo um declínio para quê? Para sair do evangelho e entrar numa área específica, que é a área de cura e não de salvação. A gente precisa voltar a mostrar para a sociedade que estamos vivendo os últimos dias, e esses últimos dias nós temos que estar pregando sobre o que? Salvação. Salvação, libertação, de cura, de transformação, de mudança. Porque se eu e você não fizermos isso, como vai ser daqui para frente? Precisamos viver esse momento do evangelho, de um cristianismo verdadeiro, onde a pregação é pecado existe, pecado afasta nós da presença de Jesus Cristo. Porque ele diz que quem é santo se santifique mais, mas quem é sujo, suje-se mais. Então vamos viver esses últimos dias do evangelho pregando a salvação, a renúncia, né? Um evangelho de transformação, de mudança. Não é fácil, porque muitas vezes nossa mente mesmo, nosso corpo, não quer permitir isso, não quer permitir essa mudança, não quer permitir essa transformação que se faz necessário na minha e na sua vida. Eu imagino quando Paulo, né, Saulo de Tarso, ele estava, vamos dizer assim, correndo, perseguindo os cristãos, né? Ele não achava que precisaria de mudança. Por quê? Porque ele era um profundo conhecedor da palavra, da Torá. Porque também naquela época o Evangelho, Novo Testamento, a Taná, não existia. Então existia a Torá, que era a lei, que era o que estava escrito, era o que estava escrito. Aí chega alguém como Estevão, Paulo, Pedro, Tiago, pregando um evangelho de transformação, um evangelho de mudança, um evangelho de misericórdia, de amor. E a gente percebe que essas pessoas, naquela época, ficou assim uma resistência, porque confrontava a lei. Então, Paulo era um profundo conhecedor da palavra, mas não estava salvo. Não estava salvo, não estava fora do contexto bíblico, mas não estava salvo. Entendeu? Porque ele estava perseguindo o povo de Deus, batendo, jogando na prisão. Era um caos, né? E hoje, irmãos, a gente precisa entender que o evangelho precisa chegar àquele ponto de transformação, de mudança radical. Porque no caminho de Damasco, ele teve um encontro com quem? Com o próprio Senhor. Quando o próprio Espírito Santo, o próprio Jesus perguntou: por que me persegue? E ele ficou sem entender. E ele disse que não perseguia, mas perseguia. Porque a gente percebe que a perseguição não estava
em uma nomenclatura de igreja, uma placa de igreja, mas sim naquelas pessoas que pregavam o verdadeiro evangelho. Não estava se perseguindo uma denominação, não estava perseguindo um pastor, estava se perseguindo, irmãos, o evangelho. Se nós não somos perseguidos por causa do evangelho, nós não somos perseguidos por outra coisa. E o cristianismo no Brasil, o evangelho no Brasil, ele não está sendo perseguido porque se prega o evangelho, não. O evangelho no Brasil, ele não está sendo perseguido porque se prega coach, não. Mas um dia que o evangelho começar a pregar pecado, transformação, mudança, aí sim será perseguido. Porque o inimigo, ele não quer que você mude, ele não quer que você venha ser diferente do mundo. Então, a igreja do Senhor só será perseguida quando pregar pecado. Quando pregar que precisa se arrepender do pecado. Aí sim a igreja será... As pessoas estão querendo dizer que a igreja ela está sendo perseguida porque entrou em determinados locais que não deveria entrar, apoiando coisas que não deveriam apoiar. A igreja ela tem um chamado e ela foi chamada para pregar o evangelho. Foi pregar o quê? As boas novas. Então, se a gente está pregando o evangelho genuíno e não estamos sendo perseguidos, então esse evangelho está em falta. Esse evangelho ele está fora do contexto. Porque o evangelho de mudança, de transformação, ele passa a ser perseguido, como aconteceu lá em Atos dos Apóstolos, quando a perseguição veio. Mas por que a perseguição veio? Porque o verdadeiro evangelho estava sendo pregado. Então, pare para pensar a respeito desse assunto. Se hoje a perseguição está vindo por outro motivo, por outra causa, por outro problema, não se preocupe. Mas quando você se preocupe, quando o evangelho for perseguido por causa da palavra de Deus, por causa da pregação de arrependimento, da pregação do evangelho genuíno de mudança, de transformação, pregando sobre o pecado, pregando sobre a prostituição, pregando sobre o adultério, pregando sobre o roubo, pregando sobre a pedofilia, pregando sobre tudo, não especificamente só de um ponto, mas pregando sobre os governos que não combatem a droga, não combatem a prostituição, pregando sobre o adultério dentro das igrejas, pregando sobre a idolatria. Aí você vai ver a igreja ser perseguida, tá bom? Então essa é a minha reflexão essa manhã. Eu espero que você tenha entendido, mas eu peço a você que está chegando agora no canal, que se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o teu like, me ajuda a atingir a meta de 1.001 inscritos. Eu preciso da sua ajuda. E você é meu convidado a se inscrever. Vem aqui, ó, aqui tem um nomezinho, inscreva, clica ali, ative o sininho para receber as notificações. Eu conto com a sua ajuda, eu conto com você, tá bom? Então não saia daqui sem antes se inscrever no canal, deixar seu like, botar no seu comentário que eu gostaria muito de saber aonde esse vídeo está chegando. Coloca lá embaixo de qual local, de qual localidade você é, tá bom? Deus abençoe, até amanhã, em nome de Jesus.